É muito comum que a gente tenha dificuldades, porque uma pessoa que está no nono ano, na maior parte das vezes, ela não fez provas ainda no nível da ETEC, né? Então é muito comum que a pessoa do nono ano nunca tenha feito uma prova de seleção, nunca tenha feito uma prova que vai reunir várias matérias de vários tópicos, de vários anos diferentes, e aí isso parece um grande desafio. E vem aquele questionamentozinho clássico, que é o seguinte: será que eu sou capaz de passar? Eu tô aqui para te provar que você é capaz, e não só para isso, mas para mostrar para você também como é que você pode passar no vestibulinho, tá? Estando no nono ano do ensino fundamental. Boas-vindas para todos vocês, então, que estão chegando por aqui, gente. Tem algum calouro, alguma caloura por aqui? Alguém que parou por aqui hoje, não me conhecia ainda? Se tiver, comenta aí, sou calouro, ou então sou caloura, para eu saber que você é novata, ou que você é novato, para desejar as boas-vindas para você. Porque, para quem não sabe, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e a minha meta aqui é ajudar pessoas a conquistarem a aprovação no vestibulinho, com essas lives, com os vídeos, enfim. Então, olha só, falaremos hoje, né, sobre um verdadeiro dossiê, um verdadeiro manual de preparação para o vestibulinho ETEC para quem está no nono ano. Só perguntinha rápida. Quem está no nono ano, levanta a mão. Coloca o emojizinho da mão levantada para eu saber, assim, para ver se a galera que falou ontem está aqui presente hoje, gente. Então, hoje o nosso tema é muito especial para quem está no nono ano. Também é muito importante para quem está no 8º ano do ensino fundamental, porque irá para o nono ano no ano seguinte, tá? Então, beleza. A gente vai falar justamente sobre a aprovação para quem está no nono ano. E por que esse assunto? Não só porque a gente tem um tanto de pessoas aqui que estão no nono ano, como vimos, tem muita gente aqui do nono ano, mas, assim, né, é muito importante que você entenda que as pessoas que estão no nono ano, elas normalmente têm algumas dificuldades. Quem está no nono ano e se sente com algumas dificuldades, pode levantar a mão, até mesmo levantar a mão em casa, assim, sabe? Só para dizer, realmente, me identifico com isso, né? Então é muito comum que a gente tenha dificuldades, porque uma pessoa que está no nono ano, na maior parte das vezes, ela não fez provas ainda no nível da ETEC, né? Então é muito comum que a pessoa do nono ano nunca tenha feito uma prova de seleção, nunca tenha feito uma prova que vai reunir várias matérias de vários tópicos, de vários anos diferentes, e aí isso parece um grande desafio. E vem aquele questionamentozinho clássico, que é o seguinte: será que eu sou capaz de passar? Eu tô aqui para te provar que você é capaz, e não só para isso, mas para mostrar para você também como é que você pode passar no vestibulinho, tá? Estando no nono ano do ensino fundamental, que eu sei que é algo que parece muito desafiador para muitos de vocês. Então, olha só, antes de tudo, como temos muitos calouros, né? E, obviamente, quem é calouro às vezes nem entende muito sobre o mundo do vestibulinho, então é importante a gente lembrar quem está no nono ano, o que pode fazer na ETEC, tá bom? Então, quem está no nono ano pode prestar o vestibulinho ETEC no final do ano, ou seja, no final de 2021, para entrar na ETEC em alguma modalidade que envolva médio, ou seja, alguma modalidade como o ETIM, que é o Ensino Técnico Integrado ao Médio, o médio com habilitação, o médio com qualificação, o médio com ênfase em alguma área do conhecimento, o médio AMS, no caso, né, que é o articulado médio superior. Então, são várias modalidades que existem, tá? Para as pessoas que estão no nono ano, ou seja, existe um mundo de oportunidades na ETEC para quem é do nono ano, só que você precisa se preparar para elas. Uma coisa que eu sempre falo, inclusive, é que oportunidades existem de monte no mundo, só que você precisa ter preparo para abraçar a oportunidade. Então, a ETEC, como você viu, tem mais de 5 opções diferentes, né, para quem está no nono ano, isso sem contar também o novo TEC integrado das ETECs, tá bom? E é importante diferenciar, né, que tem o do Estado, que é diferente do da ETEC, então é importante que você identifique isso, que você identifique quais são as modalidades que você pode fazer, para você não ficar surtando, não se inscrever em modalidade errada e assim por diante. E, afinal de contas, o que significa ser aprovado na ETEC? Sim, eu sei que parece bobo, mas é uma dúvida que as pessoas que são calouras, né, que são iniciantes dos estudos, têm essa dificuldade. Então, você ser aprovado significa basicamente que, como a prova da ETEC é uma prova classificatória, você precisa chegar numa classificação alta, numa boa colocação, tá? Então, o que é uma boa colocação, Li? Olha só, primeiro ponto, né? Para quem não sabe o que é a prova classificatória. Esqueci do detalhe que talvez vocês não saibam o que é isso, tá tudo bem não saber, ninguém nasce sabendo das coisas. Então, existem, em geral, 2 tipos de provas no Brasil aqui, tá? Em outros países tem outros tipos de seleções, né? Mas no Brasil a gente tem 2 tipos de provas. Então, tem as provas eliminatórias, ou seja, aquelas provas que você tem uma quantidade mínima de acertos para você tirar. Se você não tirar, você é eliminado, você é excluído do rolê. E tem as provas classificatórias. São aquelas que a pessoa com a maior nota fica ali em primeiro lugar, e aí as próximas vagas vão ser preenchidas por pessoas que estão com notas próximas àquela. Então, uma prova classificatória significa que a tua nota precisa ser boa o suficiente
suficiente para que você consiga uma boa classificação. Se você não conseguir uma boa classificação, naturalmente você não consegue a sua aprovação, você não consegue passar, tá? Então, é isso que significa ser aprovado. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a pessoa tem o nome dela na classificação e pensa que ela entrou. Mas não é isso, precisa ser uma classificação boa. Então, se são 40 vagas, você precisa estar entre o 1 e o 40 ali para você conseguir a tua vaga, ok? Então, prova classificatória é isso, para quem tinha dificuldade de saber. E aí a tua aprovação depende da tua colocação, depende da quantidade de acertos que você vai fazer para você conseguir ficar lá no topo da lista, né, no altão da lista, para conseguir a sua aprovação. Tá? E aí, naturalmente, né, então, uma pessoa que ela ficou, por exemplo, no 205 de um curso com 40 vagas, ou então no 100 e pouco, ela não foi aprovada. Então, é importante saber essa diferença entre classificação, aprovação, porque eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, não ser aprovado, basicamente, é você não ficar numa classificação boa o suficiente. Ou seja, se a ETEC oferece 40 vagas e você ficou muito distante desse número de vagas, pode ser que você não consiga a tua aprovação na ETEC, tá? Pode ser que você não seja aprovado. E muitas pessoas do 9º ano têm essa dúvida, né? Tem esse questionamento. Meu Deus, como que eu faço para ser aprovada então? Eu tenho que me matar de tanto estudar? Não, não precisa. Eu sei que a gente tem no Brasil uma tendência a pensar que a gente precisa passar o dia inteiro estudando, 24 horas por dia, se descabelando lá para conquistar a aprovação. Só que, na verdade, tudo é muito mais sobre a forma como você estuda do que sobre o quanto você estuda, tá bom? E é por isso, inclusive, que eu falo, né, que é importante que você preste atenção, que você esteja aqui anotando, etc. Por quê? Porque é muito fácil não ser aprovado na ETEC. É muito fácil reprovar na ETEC, não conseguir entrar na ETEC. William, por que é muito fácil não ser aprovado na ETEC? Pelo simples fato de que a ETEC oferece, por exemplo, isso aqui de vagas, tá? E aí a gente vai ter isso aqui de pessoas concorrendo a essa vaga aqui. Então, assim, a gente tem várias pessoas concorrendo para cada vaga. Inclusive, em umas edições mais recentes do vestibulinho, foram, pasmem, junto comigo, porque eu também fiquei surpresa com isso, mais de 200 mil pessoas inscritas e eram 80 mil vagas. Faça as contas, né? Então, a gente teve aí mais de 100 mil pessoas que não foram aprovadas, tá bom? Por isso que é tão importante que você entenda, né, que você perceba que você tem que fazer o seu estudo de uma forma que seja eficiente, de uma forma que você consiga aprender, e não simplesmente ficar decorando os conteúdos, tá bom? Então, não é simplesmente pegar uma aula e fazer um resumo, não. Não é simplesmente ler anotações, não. Não é simplesmente pegar a prova antiga, não. Você precisa ter um estudo diferente daquele que você tem para a escola para você conseguir a tua aprovação. Por quê? Porque se existem 80 mil vagas, faça as contas. Já treina a matemática básica aí. E aí tem lá 200 mil pessoas concorrendo. Em outros anos foram 170 mil, 160 mil. Ainda assim, são tantas milhares de pessoas concorrendo a um número sempre menor de vagas, você precisa se destacar, ter uma boa pontuação para que você consiga a tua aprovação, tá bom? E como é que a gente supera esse obstáculo, né? Quem tá no 9º ano, tem como superar esse obstáculo? Sim, tem como superar esse obstáculo. Inclusive, eu sempre falo de alguns alunos meus que eram do 9º ano, eram de escola pública e que tinham dificuldades também, todo mundo tem dificuldade, né? Mas conseguiram a aprovação, tá? Inclusive, olha só, né? O Lucas falou assim, eu quero entrar na ETEC que tem uma demanda alta, devo procurar outra ou tentar essa? Vou colocar rapidinho para vocês um vídeo de um ex-aluno meu, o Cauê. O Cauê, ele tentou uma ETEC com demanda alta e ele foi aprovado, gente. Então, não desista da ETEC que você quer só porque a demanda dela é alta. Deixa eu só compartilhar o vídeo aqui. Então, assim, não desiste da opção que você realmente quer só porque a demanda é mais alta do que você gostaria. Não. Você precisa entender que eu quero fazer esse curso? Quero. Eu tenho dificuldades nos meus estudos? Tenho dificuldades nos meus estudos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, né, essas dificuldades, eu vou me aperfeiçoar, vou melhorar nos meus estudos para que eu conquiste a minha aprovação, tá bom? O Cauê é um de muitos exemplos, mas acho que o vídeo dele tá mais próximo aqui. Meu nome é Cauê. Eu prestei a prova de ETEC do primeiro semestre de 2020. Eu passei em 9º lugar no meu curso de ETIM de administração na ETEC de Jardim Ângela. A demanda do meu curso era 7,58 e, sinceramente, eu acho que eu não teria conseguido passar sem o auxílio da Lilian Cruz e da ETEC Power 2.0, porque antes de eu entrar na ETEC Power 2.0, eu estudava de uma forma completamente errada. Eu passava horas estudando e eu
e eu tentava decorar diversos conteúdos que às vezes nem iam cair na ETEC, na prova. E aí, quando eu entrei na ETEC Power, tudo mudou, porque eu tive um estudo direcionado, com a metodologia certa, para eu conseguir realmente a minha aprovação. E quando eu vi o meu nome entre os 10 primeiros classificados na classificação geral, eu não acreditei, porque eu não imaginava que eu ia conseguir passar, e ainda nessa classificação. Então, com certeza, o ETEC Power 2.0 foi um dos melhores investimentos que eu podia fazer. Eu só tenho a agradecer a Lilian e o ETEC Power e toda a equipe Power por terem sido fundamentais na realização desse sonho. Então, como vocês viram, o Cauê tinha uma demanda alta, ele estava no 9º ano, ele era de escola pública, ele conseguiu ser aprovado em 9º lugar. Então, assim, não desistam do curso que vocês querem só porque a demanda é alta, tá? Seja a pessoa que vai conseguir a vaga. Inclusive, a Ana, né, que também foi aprovada, ela queria um curso com uma demanda muito alta e ela conseguiu ser aprovada no ensino, não era nem curso, era o ensino médio no caso dela. Não lembro qual foi a ETEC agora, mas é uma das mais concorridas de São Paulo, capital, com uma demanda mais alta ainda que a do Cauê, sabe? E ela conseguiu ser aprovada. Então, assim, não pensa, eu tô no 9º ano, será que eu não vou ser aprovado? Você tem possibilidades de ser aprovado. E como o próprio Cauê falou, né? Não é você ficar estudando o dia inteiro que te leva à aprovação, tá? É a forma como você vai estudar, é como você vai estudar, é a consistência que você vai ter. Enfim. Então, como eu tava falando, é muito comum esse obstáculo, só que ele é possível de ser superado, como a gente viu aqui agora, o caso do Cauê. Então, beleza. Como é que todo mundo pode superar isso? Primeira coisa, entenda que é super normal você ter esse medo, essa dificuldade, essa coisa de será que eu vou conseguir? Por quê? Porque a ETEC é algo novo. Coloca isso na cabeça. Não é algo novo no mundo, né? Que a ETEC existe aí há centenas de anos. Centenas não, mas há algumas décadas aqui no Brasil. Então, assim, a ETEC existe há décadas, mas na sua vida é algo novo. Porque antes, no teu colégio, você tinha só as provas da escola, você tinha só os trabalhinhos da escola, atividades da escola, você não tinha uma prova desse nível que vale a tua aprovação, que vale um curso que você vai fazer, que vale um ensino médio de qualidade, enfim, né? Então, como é uma coisa nova, a gente tende a ter medo. Por exemplo, imagina que você vai visitar um país que você nunca nem ouviu falar na vida, não sabe nem como é o clima de lá. Dá aquele medinho de se perder, aquele medinho de ser muito frio ou ser muito calor e você não ter preparo para isso, né? Então, é muito normal ter esse medo. Tudo que é novo na nossa vida gera esse estranhamento, assim, tá? Então, por isso, entenda que é normal, não se culpa por isso, não fica pensando assim, meu Deus, eu não vou conseguir, eu sou horrível. Não, você não é uma pessoa fraca só porque na tua escola você vai mal. Entenda que o teu estudo da escola, inclusive, é diferente do estudo da ETEC. Escreve aí no seu caderno, assistir aula não leva à aprovação e o estudo da escola é diferente do estudo para a ETEC. Por quê? Porque são coisas diferentes. Então, a escola é esse estudo aqui, vamos fingir que é a caneta azul, e a ETEC é a nossa caneta rosa. Então, são coisas completamente diferentes. Por que são coisas completamente diferentes? Porque na escola, em 90% do tempo, o teu estudo é para decorar algumas coisas e passar de ano, né? Convenhamos. Tem escola que você nem decora coisas, tem escola que você tem presença e tem nota. Levanta a mão, por favor, quem estuda em escolas, principalmente escola pública, que você passa de ano só por ter presença, ou que tem aquele aluno que você fala assim, meu, fulano não sabe nem 2 mais 2. Só que a pessoa passou de ano porque ganhou notinha de participação. E desculpa, mas isso não é o que conta para a ETEC. O que conta para a ETEC é realmente o aprendizado, realmente o conhecimento que você vai ter, né? Então, é importante que você leve em consideração que não é o mesmo estudo que você vai ter para a tua semana de provas, não é o mesmo estudo que você vai ter para um trabalhinho da escola. Tô vendo que várias pessoas levantaram a mão nessa questão da escola, você passa de ano só porque tem presença, tá vendo? Também já estudei em uma assim, inclusive, tá? Minha escola do ensino fundamental era muito dessas. Então é muito importante que você entenda que não é um estudo de qualquer jeito, não é simplesmente chegar em casa e fazer a lição de casa que te faz passar na ETEC. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que estudar é ver a aula, aí depois você faz a lição que foi passada e é isso. Mas não é isso. E tá tudo bem achar que é isso, só não tá tudo bem continuar achando. Porque, assim, ninguém te contou antes, beleza. Mas o que é importante que você entenda? Que esse estudo que você faz, né, de só chegar em casa e resolver as questões que a professora passou, é muito superficial, não te gera aprendizado de verdade, sabe? O que gera aprendizado é você ter os estímulos necessários para que você fixe e ative aquela informação, tá bom? Então, entenda, primeiro, que é normal ter esse medo e, segundo, que assistir aula não te leva à aprovação e o estudo da escola é diferente do estudo da ETEC. Não é simplesmente ficar o dia inteiro também vendo videoaula, ver aula, às vezes 10 aulas do mesmo assunto que vai te levar à aprovação. Não é isso. Você precisa de um estudo de verdade para a tua aprovação. Terceiro ponto, elimine empecilhos que você pode eliminar. Lilian, não entendi. E é o seguinte, existem empecilhos que a gente não pode eliminar e empecilhos que a gente pode, né? Então, por exemplo, um empecilho que você não pode eliminar, minha escola é fraca. Você não pode eliminar esse empecilho, infelizmente, porque você não pode chegar na escola e falar assim, ô diretora,
Melhor na estrutura da escola. Não pode fazer isso, né? Não tem como. A diretora, coitada, nem tem culpa. Às vezes a escola não tem repasse de verba para ter o ensino que ela poderia ter. Então, você não pode mudar isso. Mas você pode mudar o que está na tua mão. Então, não seja aquela pessoa que deixa para cima da hora, não seja aquela pessoa que não estuda, ou então que vai usar técnicas de formas aleatórias, né? A pessoa que fala assim... Ah, Eli, tô estudando, mas não tô aprendendo. Aí eu pergunto, vamos lá, meu anjo, como é que você está estudando? E a pessoa fala, eu vejo a aula, daí eu faço o resumo, daí eu leio o resumo, daí depois eu pego meu resumo de novo, transformo em mapa mental, aí depois eu faço um flashcard do meu resumo. E aí eu penso assim, Jesus, a pessoa tá gastando o dia dela inteiro só fazendo um resumo e refazendo o resumo. Ou pior ainda, a pessoa fala assim, eu estudo. Aí eu pergunto, tá, como é que você estuda? A pessoa copia o negócio da apostila, ou então copia tudo que foi falado na aula, aí passa o resto do dia decorando, fazendo lettering. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho o lettering muito lindo, mas assim, pro estudo não acrescenta muita coisa não, tá? Então é muito importante que você entenda que o seu estudo não pode ser um aprendizado ilusório. Você precisa ter um aprendizado efetivo. Um aprendizado que realmente funcione. Que você gere estímulos que sejam coerentes, né, com o aprendizado que você quer ter. Então, olha só, ponto importante que você precisa, né? Saber se preparar de forma responsável. O que é se preparar de forma responsável? É você saber exatamente as etapas que têm que ser feitas. Estudo ativo estruturado, mapeamento, enfim. Então, é muito importante que você entenda que essas estruturas de estudos são importantes e que tem que se preparar de forma responsável, né? Como o próprio Cauê mostrou aqui, é totalmente possível ser aprovado, desde que você faça o que é certo, o que é necessário para ser aprovado. Não ficar estudando 20 horas por dia. Não, não é isso, não é a quantidade de horas que você estuda. Sempre lembra isso, qualidade vale mais que quantidade nos nossos estudos, tá bom? Então, é importante que você leve isso em consideração e que você siga aqui pelo menos 4 passos que eu vou te falar agora, tá? Então, primeiro passo, né? Você tem que listar o que você precisa estudar. Por quê? Porque senão você fica perdido que nem baratinha com Baygon, sabe? Quando joga aquele anti-insetos, né? Inseticida na barata, ela fica meio louca, loucona das ideias, coitada. A mesma coisa acontece no teu estudo se você não lista o que tem que estudar, se você não sabe o que você vai ter que estudar. Lilian do céu, mas como que eu vou fazer isso? Boa notícia, você nem precisa listar o que você precisa estudar, porque eu já listei na checklist e você pode baixar a checklist de graça aqui no meu canal mesmo, tem um vídeo da checklist atualizada, tá, para esse ano. Então você pode baixar a checklist e lá tem a listinha dos tópicos para você, ok? Então tem que listar o que você tem que estudar para você não ficar assim, né, meu Deus, o que eu vou estudar? Será que esse tópico é importante, esse aqui não é? Enfim, então a checklist te ajuda muito nisso. Segunda coisa, organiza esses assuntos na técnica BMA. Não, na checklist não tá seguindo a técnica BMA, você precisa fazer isso. Não vou te dar tudo mastigado, não. Então você precisa organizar esses assuntos seguindo a técnica BMA. Pra que você precisa fazer isso? Para você começar os seus estudos, né, pelos assuntos que são iniciantes, pelos assuntos que são básicos, os tópicos basais. Quem é meu aluno já cansou de ouvir falar sobre isso. Desculpa se tiver algum power aluno aqui, já me ouviu falar disso 1000 vezes nas power classes, nas aulas, Tribu Power, em todos os lugares, mas tópico basal é importante. Então você precisa começar por eles, tá bom? Próximo ponto, né? É importante que você entenda como que a ETEC vai te cobrar aqueles assuntos. Por que, Lilian? Tem que entender como a ETEC vai me cobrar. Para você não estudar um conteúdo da ETEC, um conteúdo, sei lá, que não tem a ver com o perfil da ETEC, sabe? Pegar um conteúdo, né, um tópico que cai na ETEC, mas estudar o tópico de um jeito que a ETEC não te cobra. É importante entender que cada prova tem uma forma de abordagem, e aí se você pegar, por exemplo, uma aula para Enem, e você não direcionar isso para a ETEC, você vai ter, às vezes, ou informação em excesso, o que sobrecarrega o seu cérebro, ou falta de informações, o que faz com que você não consiga aplicar esse conhecimento na prova. Então, você precisa direcionar esse assunto. E, por último, mas não menos importante, pelo contrário, né, um dos mais importantes, famoso estudo ativo estruturado, que eu sempre falo para vocês aqui, e que eu vou repetir eternamente, se for preciso, até que todo mundo coloque isso na cabeça e use estudo ativo estruturado. Inclusive, para a escola também vale muito a pena usar estudo ativo estruturado. Tem muita gente que foi minha aluna da ETEC Power, foi para a ETEC, e aí, atualmente, na ETEC, usa o estudo ativo estruturado para aprender com mais facilidade os conteúdos da ETEC. Tá bom? Então, entenda que, sim, é preciso fazer o que está ao teu alcance, seguir esses 4 passos que eu te falei, né? Inclusive, tem uma coisa que está no teu alcance, que é você já baixar a checklist, se não baixou ainda, tudo bem, e você já identificar os tópicos basais das matérias, ok? Então, os 4 passos que eu te falei, né? Saber os assuntos para você estudar, checklist faz isso para você. Depois, organizar esses assuntos. Depois, você saber, né, como que esses assuntos são cobrados na ETEC e fazer o estudo ativo estruturado, tá? Que é o 4º passo. Claro que tem outros pontos importantes, né? Cronograma, enfim, mas eu trouxe aqui o mais básico mesmo para quem tá começando agora, tá bom? E agora, a gente tem um quadro muito massa neste nosso primeiro bloco ainda, que é o quadro As Vantagens de Ser ETECiano. Sim, o nome é inspirado naquele filme As Vantagens de Ser Invisível.
É inspirado, sim. E nesse quadro, o que eu faço? Eu trago aqui para vocês algumas notícias, novidades, atualidades em relação ao mundo das ETECs, né? Porque as ETECs oferecem muitas possibilidades. É literalmente uma porta aberta para o seu futuro. É como se fosse assim, ó, ETEC te leva ao futuro que você quer. É isso. Então a ETEC oferece muitas possibilidades para você e eu trago para cá algumas dessas possibilidades que elas oferecem, algumas notícias que mostram quão boa a ETEC é. E por que eu faço isso? Porque temos calouros aqui que talvez nem sabiam o que era a ETEC e ficam pensando: será que a ETEC é algo bom? Será que vale a pena pra mim? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então é mais uma forma de inspirar vocês também a quererem entrar na ETEC, a quererem aproveitar as oportunidades que ela oferece. Então vamos lá. Primeiro destaque das ETECs foi em relação ao IDEB. O que é IDEB? IDEB é um índice que a gente tem do ensino básico aqui no Brasil. O que é a educação básica aqui no Brasil? A educação básica é aquela educação obrigatória, tá? É isso. Se posso resumir, é assim que a gente considera a educação básica. Ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio, tá bom? E o que acontece no IDEB é que existe uma média, né? Uma média do Brasil inteiro, uma média do estado, de cada estado, e as escolas individualmente têm suas médias também. O que aconteceu foi que os dados mais recentes que a gente teve aqui mostrou que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 50 delas são ETECs. E o IDEB está considerando só as públicas, mas na verdade tem um dado também bastante recente em relação ao Enem, que mostra que as ETECs estão à frente de muitas escolas particulares já. Isso em várias cidades do Brasil. Na minha cidade, inclusive, no top 3 de escolas com melhores notas no Enem, na verdade no top 5 de escolas com melhores notas no Enem, a ETEC, se eu não me engano, está no 3º lugar. À frente da ETEC tem só 2 escolas, uma delas a mensalidade de quase R$2.000. Então imagina pagar R$2.000 por mês, né? Pois é, em um ano são 24 mil aí, sem contar os materiais, sem contar rematrícula e taxas que as escolas particulares têm. E uma outra escola que estava só à frente da ETEC, assim, com uma diferença pequenininha de pontuação, é uma escola também que tem uma mensalidade relativamente alta, né? E a ETEC, que é uma escola que você estuda lá sem ter que pagar mensalidade, estava nesse ranking. E depois algumas outras escolas particulares também. Então, assim, as ETECs estão se destacando muito em relação ao Enem, em relação aos vestibulares, inclusive o outro destaque que eu trouxe sobre isso, mas vamos voltar ao IDEB. Então, o que aconteceu foi que das 100 melhores escolas públicas, 50 são ETECs, e considerando só as escolas de São Paulo, praticamente 80% das melhores das melhores escolas são ETECs, ou seja, se você quer ter um ensino bom de qualidade no estado de São Paulo, você praticamente precisa ir para a ETEC ou então para alguma outra escola que tenha o mesmo grau de qualidade, como Liceu, CTI, enfim, outras instituições, né, que tem também a seleção para você entrar, porque isso é um grande critério para que seja uma instituição que tenha um grau de qualidade mais alto, tá bom? Então, no IDEB, a média do Brasil, se eu não me engano, foi de 3 e pouquinho, alguma coisa assim. Foi 3, alguma coisa, e a média das ETECs, ela foi mais alta do que a média nacional. E mais importante que isso ainda, né? Além disso, algumas ETECs aqui do estado de São Paulo conseguiram médias individuais que chegavam ali a 7. Então, imagina, a média nacional é 3 e pouco, 3,9 por aí. Daí a média da ETEC estava ali 5 para 6, sabe? Considerando todas as escolas do país, imagina isso, né? E aí outras ETECs individualmente, tinham médias 7, 6,5, 6,8, que são médias muito altas. O que significa que, assim, se o nível de ensino do Brasil está aqui, nessa altura, o nível da ETEC está nessa altura. Então, é muito doido, porque as pessoas que têm a melhor estrutura de ensino no ensino médio são, naturalmente, as pessoas que vão ter as melhores oportunidades depois, na vida adulta, né? O ensino médio, ele condiciona o seu futuro, praticamente, tá? Não quero assustar ninguém, mas ir para uma escola muito fraca no ensino médio significa que ou você vai ter que penar muito mais para conseguir melhores oportunidades, ou você não vai ter aquelas oportunidades, se você não fizer muito a tua parte. O que significa isso? Se você vai para uma escola fraca, uma escola que não tem qualidade, você, por conta própria, vai precisar de um nível de dedicação muito alto para passar nos grandes vestibulares, para conseguir um bom currículo e assim por diante. Quando você vai para a ETEC, ela já facilita isso para você. Claro que tem também a tua parte que você tem que fazer sempre, né? Tem que estudar, tem que se preparar, tal, mas a ETEC, ela facilita muito a sua jornada, tá bom? Então, eu achei fantástico essa notícia em relação ao índice do IDEB aqui no Brasil, porque é um índice muito
importante, muito relevante, é um dos mais considerados quando vai levar em consideração, considerados para levar em consideração, ó Deus, né? Mas enfim, um dos que mais contam quando a gente vai falar de índice de qualidade. Significa que a ETEC oferece um nível de qualidade muito acima da média, assim, muitos pontos acima da média, sabe? E que naturalmente quem sai da ETEC tem mais oportunidades do que quem acaba saindo de outras escolas, né? Quando eu falo sai, é quem se forma, tá? Quem frequentou ali a ETEC. E um outro ponto também que eu não trouxe aqui a notícia, mas os cursos técnicos da ETEC oferecem uma formação que é muito reconhecida no Brasil, vocês sabiam disso? Então, a taxa de empregabilidade da ETEC é muito alta também. Assim, de 10 pessoas que entram na ETEC, 7 pessoas, 8 pessoas conseguem emprego em menos de 1 ano e meio, menos de 1 ano após a formação. Tem muita gente que consegue emprego durante a ETEC ainda, quem faz curso técnico ou modalidades envolvendo o curso técnico. Então, isso é muito massa, porque a ETEC abre muitas portas para você. E uma outra notícia também que eu trouxe aqui, que é sobre aprovação em universidades públicas. Alguém aqui sonha em passar, por exemplo, na USP, na Unicamp, na Unesp, ou até mesmo na FATEC, na UFSCar, UFABC, enfim, universidades federais, estaduais, universidades públicas muito renomadas, ou então alguém sonha muito em conseguir uma bolsa de estudos naquela melhor faculdade que tem na sua cidade? E por que eu tô perguntando isso, gente? É um dado, né, que saiu em 2020 esse dado, que as pessoas da ETEC, estudantes do ensino médio, do ETIM, do MTEC, nas ETECs, conseguiram mais de 3.000 vagas nas instituições públicas. Não foram 3 vagas, não foram 30, não foram 300, foram mais de 3.000 vagas. Isso é muita coisa. É muita, muita coisa mesmo. Então, isso assim, né? Sem contar a galera que conseguiu bolsa em universidade particular, porque eles estão considerando só as pessoas que foram aprovadas nessas federais, estaduais, como Unesp, Unicamp, USP, etc. da vida, né? Tantas que tem aqui no Brasil, muito boas, até mesmo em outros estados, estão considerando só quem se matriculou nessas. Mas tem muita gente da ETEC que vai fazer faculdades particulares altamente conceituadas, FEI, PUC, enfim, tantas outras também, né? Tem algumas mais regionais na minha cidade mesmo. Minha cidade não. Minha cidade quase não tem faculdade. Mas aqui no litoral de São Paulo tem algumas que estão ali no top 10 de melhores faculdades do Brasil. Então tem muita gente das ETECs que vai para essas faculdades. E olha só, quer dizer, não foram nem 3.000, foram mais de 3.600 vagas nas públicas. Imagina se somar com o pessoal que conseguiu bolsa nas particulares, pessoal que conseguiu entrar nas melhores faculdades, né, de todo o Brasil, assim, enfim. Isso é muito massa. E a gente está considerando apenas as do estado de São Paulo. O que significa isso? Que, obviamente, tem muito mais ETECiano aprovado em instituições federais, instituições estaduais, públicas, enfim. Por quê? Porque tem muita gente que presta vestibular para o Rio de Janeiro, tem muita gente que presta vestibular para Minas Gerais, para outras regiões do Brasil, sabe? Outros estados, né? E para outras regiões também, como para o Nordeste, enfim, para o Sul. Tem muita gente que passa em vestibulares do Rio Grande do Sul, também do Paraná, enfim, de muitos lugares. Inclusive, quando eu fui na ETEC Ruth Cardoso, em 2017, se eu não me engano, a diretora me passou uma lista de aprovados, né? Eu achei incrível que várias pessoas de lá foram aprovadas na UFPR, que fica lá no Paraná. Ou seja, essa lista aqui, esse número é muito maior que isso. Não são 3.600, são muito mais, porque tem um monte de gente que passa em universidades de outros estados, só que eles não tinham como contabilizar isso, né? Porque o sistema de educação no Brasil não é todo integrado, eles só consideram daquele estado de São Paulo. E isso é muito fantástico, gente, ver as pessoas das ETECs sendo aprovados em universidades tão conceituadas, conseguindo traçar assim, um futuro tão bom, sabe? Teve, inclusive, olha só, tem muita gente que pergunta assim, né, Lilian, quem é da ETEC consegue passar em medicina na faculdade? Olha esse parágrafo. Em Batatais, região de Franca, o aluno do ensino médio da ETEC, Antônio de Pádua Cardoso, João da Cruz, passou em 3 vestibulares para medicina, na FAMERP, Unesp e USP. Medicina na USP. O cara estudava na ETEC, ele não precisava pagar R$2.000 de mensalidade naquela escola que todo mundo sabe o nome. Não, ele foi ETECiano e ele foi aprovado na USP. Então, se você quer ser médico ou quer fazer qualquer outro curso muito concorrido, cara, pensa, vale muito mais a pena você se preparar agora, com tudo que você puder, para você entrar na ETEC, para ter o melhor ensino médio possível, do que você quebrar a cabeça depois e passar anos, sabe, tentando vestibular. Uma galera passou direto no vestibular, você não tá entendendo. O pessoal passou no 3º ano direto para a faculdade. É bizarro, é bizarro. Tem muita gente que estuda em escola que paga 3.000 de mensalidade. Colégio Marista, colégio aquele canadense lá também, e não passa.
Então, gente, valoriza a oportunidade que vocês têm. Não sejam Zé Molezinha que fica esperando tudo de mão beijada. Se preparem para o vestibulinho, porque a ETEC tem uma seleção para você entrar, e a seleção é justamente para que só os melhores entrem, e vocês têm que ser os melhores, tá? Então, se preparem para isso. E não tô atacando a ansiedade de ninguém, não. Tô falando a real aqui. Todo mundo, às vezes, principalmente quem é mais novo, às vezes fica na moleza, né? Precisa de uma dose de realidade, tá? De um chacoalhão, para aprender a aproveitar a oportunidade que tem. Porque, gente, não é todo estado que tem escola boa que nem a ETEC, não, tá? Tem gente que vem de outros estados para fazer ETEC. Eu tive um aluno na ETEC Power, o João, ele veio, se eu não me engano, de Pernambuco para fazer ETEC aqui no estado de São Paulo. Eu tive a Lai, que foi nossa aluna em 2018, se eu não me engano, que veio de Minas, sozinha, com 15 anos, para fazer ensino médio na ETEC, porque ela sabia que era bom. Então, não sejam as pessoas que ficam de braço cruzado esperando moleza. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Precisam investir no aprendizado de vocês agora, para vocês conseguirem passar na USP, na Unicamp, onde vocês quiserem passar. Quiser passar em Harvard também, dá para passar, tá? Então, façam o que está ao alcance de vocês. Se dediquem de agora, não fiquem esperando. Por quê? Porque se você fica aí, deixa a tua aprovação de bandeja, um mais esperto vai passar na tua frente. E aí vai poder desfrutar de oportunidades como essas, como as que eu mostrei ontem também, né? Ontem eu falei aqui sobre projetos científicos que o pessoal da ETEC consegue participar, sobre diretores incríveis que as ETECs têm, que apoiam os alunos, que têm projetos fantásticos também. Então, se dediquem para isso, beleza? E é isso aqui, gente. Então, tchauzinho, obrigada pela participação, tá? Boa noite, bom descanso, ok? Tchau!